Olá, a paz do Senhor. Que bom estar, de volta, com você, para estarmos continuando aí o nosso estudo sobre como estudar e compreender as Sagradas Escrituras. E lembrar sempre a você que é um desejo do coração de Deus, que nós estudemos a sua palavra e que nós conheçamos a sua palavra, que nós compreendamos aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Foi por esse motivo que o Senhor se revelou a nós, que Deus ele se revelou ao para nossas vidas. Por esse motivo que o Senhor trouxe a sua revelação escrita. Então hoje, ou nessa oportunidade, eu gostaria de falar para você sobre o tema Leia a Bíblia toda. Leia a Bíblia toda. Toda a palavra de Deus ela é proveitosa. Diz aqui o escritor, Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Ele diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada, não apenas uma parte das Escrituras, não apenas um livro das Escrituras, toda a Escritura ela é inspirada e proveitosa. A gente precisa considerar que a Bíblia tem que ser lida no seu todo. Já diz um certo teólogo que texto sem contexto é pretexto para heresias. Por não conhecer a Bíblia toda, por não ter a visão do conjunto dos livros da Bíblia, dos propósitos dos livros da Bíblia, é que surgem tantas heresias no nosso dia a dia. Portanto, é desejo do coração de Deus que nós leiamos a sua palavra e a leiamos como um todo, no seu conjunto, na sua completude, para que entendamos tudo aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Então, leia a Bíblia toda. O pastor Silas Malafaia, entre as muitas coisas maravilhosas que ele fala para nós diariamente, ele nos desafia da seguinte maneira: é inconcebível que você seja cristão e nunca tenha lido a Bíblia toda. É inconcebível que sejamos cristãos sem termos lido a Bíblia. Um muçulmano, ele faz questão de ler todo o Alcorão, ler e meditar no Alcorão. Um menino judeu, aos 12 anos, ele já terá lido a Bíblia ou a Torá, de capa a capa. Um menino judeu, aos 12 anos, ele conhece as leis judaicas de frente para trás e de trás para frente. E nós, os cristãos, nós estamos entendendo a palavra de Deus, nós estamos incentivando as nossas crianças, a nossa geração, a conhecer a palavra de Deus. Por isso nós precisamos ser amantes da palavra de Deus. Deus quer que nós conheçamos a sua palavra e vivamos por ela. Se Jesus não conhecesse as Escrituras, certamente o Satanás o teria vencido no deserto. Porque o diabo, ele aparece no deserto para tentar Jesus, e ele aparece dizendo: está escrito, que aos teus anjos dará ordem para que você pule daqui e não tropece em pedra alguma. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus conhecia as Escrituras. Ele venceu o diabo pelo poder das Escrituras. Ele venceu o Satanás com a palavra de Deus. Ele diz: o Satanás ele oferece para Jesus a oportunidade de transformar as pedras em pães,
E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas palavras estão lá em Deuteronômio, no livro da lei, né, lá no Pentateuco. Essas palavras de Jesus. E te humilhou, né, e te provou, para que você entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essas palavras haviam sido ditas pelo Senhor através do seu servo Moisés. Se Jesus não conhecesse as Escrituras, certamente ele teria sido vencido pelo diabo, mesmo tendo jejuado 40 dias e 40 noites. A gente precisa entender, conhecer as Escrituras, porque as Escrituras, como já dizia o salmista, elas nos fazem sábios. Né? Paulo, né, fala que as sagradas letras, elas nos fazem sábios para a salvação. As sagradas letras nos faz sábio para a salvação. Por isso a gente tem que ler a Bíblia toda. Talvez você esteja pensando, como eu posso fazer para ler a Bíblia toda? Né? Uma orientação para lermos a Bíblia toda é ler 3 capítulos, né, durante a semana. Né? Todos os dias da semana, de segunda a sexta, né, você lê 3 capítulos. No sábado e no domingo você lê 5 capítulos. Né? Para facilitar a sua leitura e a sua compreensão, né, para que você não apenas leia a Bíblia toda, mas já vai compreendendo a Sagrada Escritura, né, no meio da semana, leia 2 capítulos, né, do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento, fazendo essa intercalação, né, intercalando, né, a sua leitura. No sábado e no domingo, que você vai ler 5 capítulos, leia 3 capítulos do Antigo Testamento e 2 capítulos do Novo Testamento. Se você começar agora, nesse mês, ou imediatamente ao terminar esse vídeo, né, se você começar a sua leitura, né, das Sagradas Escrituras, no ano que vem, nessa mesma data, nesse mesmo mês, você terá terminado ou concluído a leitura, né, da Bíblia Sagrada. Ler a Bíblia não é apenas um privilégio, um alto privilégio, mas é um dever do cristão. Ler a Bíblia é uma necessidade do cristão, porque sem a palavra de Deus, nós jamais poderemos conhecer as verdades do Senhor e jamais poderemos conhecer o plano salvador do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus para nós. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. E não ler a Bíblia, né, de forma isolada. Eu quero, né, concluir essa parte contando para você uma história, que não sei se é verdade ou não, mas pelo menos muito interessante. Conta-se que um moço, ele, né, pega a sua caixinha de promessa, né, para achar uma palavra de Deus para o seu coração, e ele vai e tira na caixinha de promessa um versículo que diz assim: Judas foi e se enforcou. E ele pensa, isso não é para mim? É óbvio que não, né? Isso não é para mim, né? Eu vou tirar um outro. E na sequência ele tira um outro versículo da caixinha de promessa que diz: vai tu e faça o mesmo, né? Em ambos os casos, né, Deus está, no primeiro caso, né, Jesus está falando, né, sobre a atitude de Judas ao se enforcar depois de ter vendido Jesus, né? E no outro caso, está falando do jovem que estava querendo saber o que poderia fazer para ser salvo, né? E Jesus conta a história do samaritano e conclui dizendo: vai tu e faça o mesmo. Como não conhecia as Escrituras, o rapaz pensa, só pode que Deus está de brincadeira comigo, né? Ou só pode que Deus não está querendo falar nada comigo hoje. Deus quer sempre falar conosco. E Deus nos fala através do seu Espírito Santo no íntimo do nosso coração.
e Ele fala conosco diariamente por meio de sua gloriosa palavra. Por isso, não somente leia a Bíblia diariamente, mas leia a Bíblia toda. Procure ler e conhecer a Bíblia toda. Talvez você pergunte, eu vou conseguir gravar a Bíblia toda? Eu acredito que não, mas nem tem a necessidade. Porque quando você lê a palavra, quando você precisar daquele conhecimento, o Espírito Santo vai te fazer lembrar as palavras do Senhor nosso Deus que foram proferidas nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Né? No próximo vídeo eu vou falar para você sobre o tema Leia a Bíblia em oração. Até lá, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.